Bom, seguinte, meu nome é Henrique, para quem não veio aqui na semana passada, eu sou membro aqui da Atos. O pastor Dinho, durante o período de viagem dele, pediu para eu compartilhar com vocês algumas lições relacionadas à lei mosaica, né, aos mandamentos cristãos, aos mandamentos judaicos. Nós vamos falar lá na frente, depois, né, sobre os mandamentos cristãos também, sobre o Evangelho, principalmente o Sermão do Monte. Mas hoje o foco da nossa aula é falar sobre a entrega da lei, né, da Torá, dos 10 mandamentos e da Torá, daí nós vamos ver que tem uma discussão sobre isso, a Moisés no Monte Sinai. Só fazendo uma pequena recapitulação, semana passada nós abordamos um pouco, que nós estamos naquela fase, né? Nós já falamos de Adão e Eva na IPE, desde o começo do ano, falamos de Noé, daí o povo foi para o Egito, né, o povo judeu, e lá foram escravizados, ficaram 430 anos, Deus levantou um libertador, Moisés, e nós não tratamos aqui das pragas, das 10 pragas, nada disso, e nós vamos abordar, falamos na semana passada um pouco sobre a sociedade egípcia e sobre a sociedade cananeia, como que esses dois povos viviam. Por quê? Porque Deus falou expressamente, nós lemos um trecho da Bíblia semana passada, que Deus falou expressamente para não fazer conforme o povo, conforme se fazia no Egito e conforme o povo para o qual, ou a região para o qual Deus estava mandando o povo dele. Nós vimos, inclusive, também que já é uma tradição oral, né, um ensinamento que é passado desde a antiguidade, que o povo de Israel, tanto no Egito como em Canaã, eles conviveram no meio de um povo que era pior do que a média, porque existe sempre uma média de um povo e eles viveram numa região que se cometiam pecados ainda mais graves, né? Por isso que às vezes a gente pode estudar a sociedade egípcia e falar, nossa, não era tão ruim, mas aquela região especificamente era pior. Vamos ler aqui um pedaço, vamos começar, todo mundo abre em Êxodo 19, que é vamos falar, a nossa base de hoje. Depois eu vou explicar o porquê desses dois livros, né? Nós temos hoje a IPE vai ser até às 18, então nós vamos usar esses dois livros também, segurar para o churrasco. Eu estou na versão NVI, tá? Se alguém gosta mais da linguagem de hoje, eu gosto mesmo da King James, só que não tem no celular, pelo menos eu não tenho aplicativo com ela. Vamos lá, Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Daí Moisés desceu, falou ao povo, o povo falou, faremos, né? É claro assim que sempre que nós estamos numa situação de dificuldade, numa situação de escravidão, sendo liberto, a gente pega, né, quando a coisa aperta, a gente faz promessas, né? Deus, a gente vai fazer, não, Deus, fica tranquilo que eu vou cumprir aquilo que o Senhor mandar. Mas muitas vezes a gente decepciona o nosso Senhor, né? Porque depois a coisa começa a andar mais ou menos do jeito que a gente gostaria e a gente começa às vezes a pisar na bola. E a gente viu
que desse ponto em diante, Israel, o povo de Israel foi alternando entre ser abençoado, praticar os mandamentos e ser abençoado, descumprir e ser atacado, perder as guerras, ser levado em cativeiros, ter o templo destruído. Então, mas aqui eles falaram, cumpriremos. Então a gente sempre tem essa intenção. Amém, irmãos? Então nós vamos falar. Deixa eu falar o porquê desses dois livros aqui. Se a gente conseguir, no tempo aqui adequado, tem uma parte no final da apostila em que a gente fala especificamente sobre os mandamentos que foram codificados por essa figura famosa chamada Maimônides. É um livro antigo, né, de 1200, 1100 e pouco, mas que é fácil de encontrar, né, foi preservado, os judeus preservam muito os livros deles, e você acha na internet por, acho que R$75, você compra. Aqui tem cada mandamento com um comentário e o fundamento deles. Mas vamos começar aqui para dar tempo. Olha que interessante que eu coloquei aqui logo de início. Até se eu pudesse, vocês puderem pegar cada uma caneta, risque esses 50 dias. Eu coloquei assim: no Monte Sinai, no ano 1313 a.C., né, 50 dias após o êxodo do Egito, Moisés recebeu diretamente de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Esses 50 dias, na verdade, eles comemoram. O povo judeu tem uma festa chamada Shavuot, acho que é assim que lê, que fala-se que a segunda festa mais importante deles, a primeira da comunidade judaica é a Páscoa, que é a libertação. A segunda eles chamam festa das colheitas, a última festa da primavera, que é essa festa de Shavuot, que eles comemoram também nela o recebimento da Torá. Deus fala em Levítico que essa festa é 7 semanas e um dia após o primeiro dia da Páscoa. Então, daí tem lugares que você fala que, você vai ver muitos, né, explicando que que Moisés recebeu a Torá, os 10 mandamentos, na verdade, que são coisas distintas, 50 dias após a saída do Egito, mas contraria diretamente a Bíblia, ao que nós acabamos de ler, mas eles comemoram nessa data, porque era próximo, tá? Eles têm uma explicação do porquê 50 dias, mas a gente tem que ter um princípio, que é, acima de tudo, sempre, de maneira inegociável, é a Bíblia. Então, sempre que algum ensinamento contraria, pode ser até que eles tenham razão em alguma outra explicação, mas a gente tem que ficar sempre com a Bíblia, que senão a gente perde a gente entra na pós-verdade, né? Então, vocês viram, na apostila eu começo falando o seguinte, que essa denominação 10 mandamentos, ela é questionada. Muitos falam que não deveria usar, por quê? Porque quando fala mandamento, parece o quê? Que mandamento é uma regra. Mandamento parece muito com regra, há 10 regras. E quando você lê os 10 mandamentos, que eu coloquei aqui no começo da apostila, quando você lê os 10 mandamentos, ele fala, uma poderia ser considerada uma regra, que é a questão do Shabat, de observar o sábado, mas os outros têm muito mais a ver com princípios. Por isso, muitos rabinos falam que o ideal seria falarmos em 10 proclamações, ou 10 preceitos, ou até 10 princípios, e não exatamente 10 mandamentos, como regras, tá? Porque o povo judeu não tem apenas esses 10 mandamentos, né? Na verdade, nós vamos ver que ele se desdobra em 613. Amém? Então, fazendo essa correção da apostila dos 50 dias para os 3 meses, antes que o pastor Dinho aqui me puxe a orelha, né? Ele não viu ainda a apostila. Tem a apostila aí, pastor? Eu tenho uma aqui, ó. Olha lá. Então, a primeira coisa que eu chamo aqui, depois de falar dessa festa Shavuot, é uma reflexão. Nós vimos nas aulas anteriores da EPE como era a humanidade antes de haver, nos tempos antigos, né, em que a gente não falava em Torá, em 10 mandamentos, e muito menos em Cristo. Imagina como era a humanidade e se não tivesse acontecido esse episódio que nós vamos tratar na aula. Como estaríamos nós aqui? Adorando, talvez alguns teriam conhecido ali
teria reconhecido pela natureza o pecado da idolatria, teria conseguido despertar que existe apenas um Deus criador, mas a grande maioria de nós estaríamos em pecados gravíssimos. Então, por isso, o povo judeu celebra essa entrega dos 10 mandamentos, não apenas, eles não celebram não apenas a questão da entrega desses 10 preceitos, que nós falamos que não seriam mandamentos, mas preceitos, princípios, né, porque são abertos. Não é apenas isso que se celebra. Por quê? Eu falo aqui na apostila, se a gente observar o que tem essencialmente nos 10 mandamentos, chega a se dizer assim, que pode haver até uma decepção. Por quê? Onde que está o mistério em dizer, ou a grande novidade, em dizer que não pode adulterar, que não pode matar, que não pode roubar? Não tem assim, vamos falar, uma grande mudança, algo assim que quebra paradigmas. Provavelmente não, mas aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo sim mudava paradigma, mudava uma realidade, né? Era acostumada o povo a pensar de um jeito e começar a pensar de outro. Agora, os 10 mandamentos, a grande questão dele não é apenas, porque também as lições, os preceitos, os princípios, mas mais do que isso, é a questão da revelação de Deus para todo um povo. Esse é o grande acontecimento daquele momento. Então, não é apenas aquilo que ele trouxe expresso ali nas 2 tábuas, mas é o fato de, até então, Deus havia se revelado a Abraão, a Isaac, Jacó, Deus havia, né, de alguma maneira, falado com Noé. Então, assim, mais momentos específicos com uma ou com outra pessoa, mas é aqui nos 10 mandamentos, no Monte Sinai fumegando, que Deus pegou e se revelou ali para a humanidade. E olha que interessante, se ensina que, por que Deus escolheu o deserto? Um questionamento, né? Nós falamos na última aula que o judeu, eles estão aí há 3.000 e tantos anos estudando isso, então eles questionaram tudo, e eles falam, por que Deus se apresentou no deserto? Porque deserto ali não era, em tese, assim, não era terra de ninguém, era um lugar neutro, e isso tinha um significado também para eles, significava que qualquer nação do mundo poderia querer adotar parte da Torá, poderia querer adotar a Torá, os mandamentos, para aquela nação e seria abençoada por Deus. Então, isso mostra o quê? O porquê de tão importante essa festa. Então, o pastor Dinho, ele tenta sempre nos incentivar aqui na igreja a festejar, né, a celebrar as festas bíblicas. E quando a gente entende a razão de cada uma delas, pega essa festa aqui de Shavuot, a última festa do período de primavera, olha a importância, Deus se revelando à humanidade e nos entregando um caminho, né, nos mostrando um caminho que devemos andar. Então, a importância é enorme. O que contam o que conta a tradição é que nesse momento ele foi tão unânime, foi tão grande, tão magnífico, que apesar de todo o barulho que nós lemos aqui, que fumegava, que aqueles trovões, tudo aquilo lá, mas nenhum animal sequer piou. Dizem até, né, que nem mesmo as ondas continuaram, até o mar se aquietou. Eu já acho assim, mas a gente não pode duvidar do poder de Deus, óbvio. Mas assim, imagina a que ponto a criação de Deus parou para esse momento. Então, isso nos mostra a importância daquele momento. E assim, quando fala dos preceitos, que eu falei para vocês, olha, parece até coisa simples, mas por quê? Porque Deus não ia nos dar algo que fosse impossível de fazer. Deus falou, sede santos como sou santo. Se Ele falou isso, é porque é possível. E aqui nós temos os 10 mandamentos que mostram isso. Não é impossível guardar esses mandamentos. Amém? Existe uma parte da tradição, quando eu falo da tradição, eu falo de ensinamentos dos rabinos que passavam de forma oral,
que algumas delas fazem parte do Talmud, que eu expliquei para vocês semana passada o que era o Talmud, mas existe uma parte que fala que as primeiras 2 tábuas que Moisés quebrou eram feitas de pedras de safira transparentes, e que nelas estavam gravados todos os 10 mandamentos, inclusive também os 613, daí tem uma divergência, tem uns que falam que sim, outros que falam que só os 10 mandamentos, mas todos gravados dentro dessas 2 pedras de safira, que elas eram translúcidas, elas eram transparentes, e que você podia ler os mandamentos de qualquer posição, e que a pessoa que lia a partir dessas 2 pedras, ela teria a condição de ter gravado no coração os mandamentos e que jamais iria esquecê-los. Esse era o poder. E daí o que Moisés fez? Quando desce do monte e vê aquela turma cometendo, vamos falar, o maior dos pecados, nós vamos ver aqui o que se ensina é que não existe um maior ou menor, mas que um terrível pecado para Deus, que é a idolatria. O que Moisés faz? Quebra as 2 tábuas, as 2 pedras, as 2 tábuas feitas de pedra de safira. Por quê? Porque ele vendo aquilo, pensou: esse povo não merece ter uma bênção, ter algo assim, eles vão ter que se esforçar, não vai ser igual o Siddhartha Gaudama lá do budismo, uma religião muito grande no mundo oriental, em que ele ficou 49 dias, salvo engano, ficou 49 dias ficou na sombra de uma figueira, e daí lá ele teve a revelação, ficou sábio e ficou iluminado. Então dali a vida dele mudou. Não, o Deus aqui, o que ele quer nos mostrar com essa história, talvez seja apenas um conto, mas que a partir daquele momento em que Deus entregou daí mais 2 tábuas, esculpidas não mais em pedra de safira, mas num material comum, o homem teria o quê? Que se esforçar para aprender os preceitos, teria que se esforçar, teria que decorar, teria que se empenhar em conseguir guardar esses mandamentos. Então eles contam essa historinha. E por que Moisés teria quebrado, uma outra discussão que tem, as 2 tábuas, sendo que em tese o homem teria desobedecido apenas mandamento com a idolatria da primeira tábua? Por quê? Porque mostra primeiro que as 2 fazem parte de um só mandamento, que ele tem que ser visto como um todo, e que as primeiras, que tratam da relação de Deus com o homem, são tão importantes, como os primeiros mandamentos são tão importantes como os da segunda tábua, e que Moisés não queria que o homem se contentasse em guardar os mandamentos que são horizontais, de homem para homem, do homem para o próximo, e deixasse de cumprir os mandamentos verticais. Então ele falou: se eu chegar aqui e entregar para vocês só essa segunda tábua, onde teria em tese preceitos que vocês não descumpriram, vocês vão se contentar com isso. Então ele foi lá e quebrou as 2. Esse é o ensinamento. É interessante, eu gosto de ouvir essas histórias, e algo que a gente tem que aprender é o seguinte: ouve e guarda aquilo que a gente acredita e que não está contrário à Bíblia. Amém, irmãos? Então, por isso de ele ter quebrado as 2 tábuas. E olha que interessante, com relação à questão da hierarquia dos mandamentos. A hierarquia, tem uma grande discussão se existe essa hierarquia ou não entre os mandamentos. Existe uma discussão. Se você pegar os livros, pegar site de internet e tal. Agora, uma coisa que é fundamental na comunidade judaica é a ordem dos 10 mandamentos. Eles ensinam que o primeiro mandamento, nós vamos ver mais para frente, é associado ao 6º, o 2º ao 7º, o 3º ao 8º, o 4º ao 9º e o 5º ao 10º. Eles têm uma ligação entre eles, porque mostra sempre algo do vertical que reflete no horizontal. Por isso que os 2 são tão importantes. Não importa um está relacionado ao outro. E esses mandamentos também abordam 3 aspectos importantíssimos da vida de uma pessoa.
o pensamento, a fala e as ações. De modo que não importa se você no pensamento é de um jeito, ou se só na ação ou na fala, tem que estar nos três. Se de alguma maneira você não está com os três em sintonia, você não tem uma vida plena, uma vida satisfatória. Uma outra discussão que existe é o que Deus entregou no Monte Sinai a Moisés. Foram apenas os 10 mandamentos ou foi toda a Torá? Vocês vão ver em vários lugares, se vocês pesquisarem, falando que Deus entregou a Torá. A Torá são, nós falamos na última aula, os 5 primeiros livros da Bíblia de vocês aí. Pega a Bíblia que vocês tiverem, esse Pentateuco, esses 5 primeiros livros representam a Torá. Nós falamos aquele dia, olha, é uma dificuldade, porque tem coisas futuras ali. Já fala da morte de Moisés, né? E como que já fala que Moisés não entrou na terra prometida. Então, como que Deus entregou isso? Mas o que se ensina é que Moisés foi apenas... eu até transcrevi aqui um trecho para vocês, falando assim: sendo assim, é um erro comum, mas muito grave, na página 4, acreditar que Moshe foi o autor dos 5 livros da Torá, como nos ensina o Talmud, e também foi codificado por Maimônides. Moshe não teve participação alguma na autoria, ter pensado a Torá, né, a autoria. Ele apenas a transcreveu, como secretário a quem é ditado um texto. Existe essa linha. Eu acredito que assim, a Bíblia, para nós, a Bíblia escrita, né, a que nós temos aqui em nossas mãos, é muito mais explícita em falar apenas os 10 mandamentos. Agora, uma outra linha diz o seguinte, que foram não apenas os 10 mandamentos, mas toda a Torá. Por quê? Que eles ficam no debate, porque dos 10 mandamentos é possível extrair todos os outros preceitos, porque são, como nós falamos, não deveria ser chamado de 10 mandamentos, mas de 10 princípios, ou 10 preceitos, ou 10 proclamações, porque eles são abertos, e dali você pode extrair tudo isso, amém? Então, existe essa discussão sobre o que ele, de fato, recebeu. E um ensinamento do Rashi e de Maimônides, que nós explicamos semana passada sobre esses 2 autores, como falei, o Rashi, sobre ele não existe qualquer discussão no mundo judaico sobre a revelação que ele teve quando ele escreveu os comentários bíblicos. Maimônides, apesar de ser mais famoso fora do judaísmo, ele tinha muita divergência na época que ele viveu. Hoje ele é considerado já, vamos falar, as pessoas seguem, acreditam no que ele fala, mas na época dele houve debates. O Rashi, quando ele escreveu, não. Entenderam automaticamente que o que ele dizia correspondia com a verdade. E o que eles ensinam é o seguinte, olha uma outra visão. Então, de um lado, pedras de safira transparentes, onde a pessoa lia algo sobrenatural, né? Lia, e daí já tinha gravado no coração, de uma maneira que nunca mais esqueceria aqueles mandamentos, e o que esses 2 aqui falam, Rashi e Maimônides, é o seguinte, que quando Deus falou os 10 mandamentos, ele falou todos de uma só vez. De uma só vez ele foi lá e falou, e daí, ele, como o povo obviamente não entendeu, depois ele pegou e começou a falar um por um. Daí questionam, mas por que Deus faria isso? Óbvio que ninguém vai entender, mas para as pessoas saberem que os mandamentos, eles têm a mesma hierarquia, o mesmo grau de importância, nos 10. Honrar pai e mãe é tão importante quanto não usar o nome de Deus em vão, por exemplo. Então, esse é o ensinamento. Por isso, inclusive, quando fala nas 2 tábuas, e no fato deles terem uma ligação, por exemplo, do 2º com o 7º mandamento, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela só se torna realmente viva e eficaz quando você cumpre
nos dois sentidos. Quando você cumpre os mandamentos com relação a Deus e ao próximo. Se a pessoa é santa, mas é santa só naquilo que diz razão, né? Naquilo que tem relação com o relacionamento com Deus, né? com aquilo que Ele manda, de adorar só a Deus, de dizimar, tal. Se a pessoa é santa só nisso, a Bíblia, a palavra de Deus ainda não vai ser viva na vida dela. Quando ela é santa apenas em não roubar, não defraudar, não usar pesos e medidas incorretos, mas está em falta com Deus, a Bíblia também não se torna viva e eficaz na vida dela. Então é só quando casa esses dois aspectos, do vertical e do horizontal, é que ela se torna viva e plena e capaz de mudar a sua vida. Então tem esse ensinamento que eu achei muito interessante também, do porquê dele falar de uma só vez. E daí o que ensino é que, quando Deus começou a repetir os mandamentos, o povo suportou ouvir apenas os dois primeiros. E daí o povo pediu para Moisés, para falar para Deus que falasse direto a Moisés apenas, porque eles não suportariam fisicamente ouvir Deus falando todos os demais mandamentos. Então eu acho isso muito interessante, a gente ter isso. E daí algumas pessoas perguntam, que eu coloquei aqui para vocês, o porquê de existir a Torá oral. Né? A Torá oral, o que os rabinos nos explicam é que você precisa dela porque ela ensina como guardar aqueles mandamentos. Por exemplo, pega em Yom Kippur, que tem na Torá escrita, nos 5 primeiros livros, o dia do arrependimento, o dia sagrado do arrependimento. Não fala que tem que jejuar, fala que você tem que se afligir. Então é nos ensinamentos que foram passados de geração para geração, é que eles ensinaram que também tem que haver o jejum. Amém, irmãos? Tem alguém aí? Tem, que bom. Silêncio, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu ver que eu tenho que seguir certinho, senão eu vou me perder. Amém. Então vamos falar aqui com vocês a respeito, quando a gente cita 613 mandamentos e 10 mandamentos, você fala, mas onde que tem esses 613? Nós vamos ver daqui a pouco o quê? Que não existe, você não vai pegar a Bíblia e vai procurar, Deus falou os tais mandamentos. Na verdade, foram extraídos do texto. Então, eles seguiram algumas regras e extraíram do texto. Por isso que existe os 10, que Deus falou lá em Êxodo 20, 19 e 20, que nós comentamos aqui, mas também, vamos abrir Êxodo 19, por favor? Mas também, os 613 você extrai. Então, vamos continuar. Nós havíamos parado em Êxodo 3, é isso, né? Tá, 6, né? Isso. Vamos continuar aqui no 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime, que nós falamos antes. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Infelizmente isso aqui não foi verdade, né? O povo de Deus teve época que fez e foi abençoado, teve época que não fez e foi amaldiçoado. Disse o Senhor a Moisés... E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estarão prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Tá, então vamos aqui pular. Vamos para o 20, para a gente começar. 21. E Deus falou todas essas coisas. Vamos começar aqui na apostila, na página 6, página 7. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha que interessante, como Deus poderia ter se apresentado? Poderia ter falado assim, talvez: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não tem limites, Todo-Poderoso.
poderia. Deus não quis se apresentar assim. Ele falou: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Olha o que Deus está mostrando aqui, que Ele é um Deus pessoal, que é um Deus que tem relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele não nos trata, apesar de Ele ter um povo, né, ter um rebanho, mas Ele, na relação dele, é lá no quarto, lá no lugar secreto, fechado, pessoalmente. E aqui, os rabinos complementam dizendo o seguinte, abre aspas, está na apostila: libertando-vos da escravidão egípcia, vírgula, eu vos tornei de fato meus escravos. Vossa vida de agora em diante deverá orientar-se inteiramente para a vossa missão divina, e não tereis mais nenhuma vida privada. Nenhuma vida privada, porque a Torá depois vai mostrar que ela abrange todos os aspectos, vão falar, importantes da vida de uma pessoa. E isso tem a ver com para a gente afastar aquela ideia de que, não, a minha vida profissional não tem nada a ver, eu profissionalmente sou uma coisa, ou lá na faculdade, lá onde eu estudo, não tem nada a ver, é outra situação, eu não tenho que prestar contas a Deus. Aqui, eles ensinam o quê? Nenhuma vida privada a partir desse primeiro mandamento. Está ruim, né, a fumaça? Está ardendo o olho, né? Amém. Vamos continuar. Segundo mandamento, que ele fala, esse primeiro mandamento está, eu falei para vocês, 3 áreas: pensamento, fala e ação. Esse primeiro mandamento, relacionado ao pensamento e vinculado, como nós falamos, a qual? Ao 6º mandamento. Lembra do 6º mandamento que diz: não matarás. Daí você fala, mas Henrique, o que tem a ver o primeiro com reconhecer do Deus, né, que tirou da terra do Egito, com não matarás? Quando você reconhece a existência de Deus e que foi Deus que deu a vida, que criou o homem, você não vai acabar com a criação dele. Então é essa a explicação, resumindo, né, óbvio, pelo fato eles estarem relacionados. O segundo mandamento fala, vamos continuar aqui no 4 agora: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Segundo mandamento, também relacionado ao pensamento e vinculado a qual? Ao 7º mandamento, que nós vamos ver depois, ao 7º mandamento, que fala de não cometerás adultério. Por que isso tem relação um com o outro? O que tem a ver adultério com o mandamento de não adorar outros ídolos? Tem a ver o quê? Nós falamos aspecto vertical e aspecto horizontal. Tem a ver com fidelidade a Deus. Da mesma forma que no adultério você quebra a aliança que você fez, quando você idolatra, quando você adora outros deuses, você está quebrando uma aliança com Deus. Então essa resumindo, obviamente, existem, para qualquer coisa aqui tem livros, tá? Tem rolos, pergaminhos para a gente ler. E olha que interessante, a proibição, nossa visão cristã, você não pode ter ou fazer ídolos, né, fazer estátua, imagens, se você não pode fazer, se você tiver a intenção de adorá-la. Mas na visão judaica é diferente disso. Na visão judaica tradicional, digo eu. É claro que, como o cristianismo a gente tem linha para tudo que é lado, no judaísmo também tem linha para tudo que é lado. Mas vamos falar aquela mais tradicional, ortodoxa, eles ensinam o quê? Que nem mesmo se deve ter imagem ou construir imagem, ainda que você não tenha nenhuma intenção de adorá-la. Daí a gente pensa, puxa vida, uma boneca da Barbie, vamos falar, talvez a Barbie já tem gente falando que tem demônio, né? Mas vamos falar um bonequinho qualquer, aquela esculturazinha que você põe na sua casa lá, de um casal andando de mão dada. Você não pode ter aquilo? Pode, não pode? Na visão judaica, nem mesmo aquilo. Você não pode ter nada.
Uma vez eu estava ouvindo uma pregação, não que eu sempre ouça essas da televisão, mas eu estava assistindo uma do R.R. Soares. Eu gosto do estilo dele de pregar. Daí ele estava falando, respondendo, né? Tem uma hora que ele responde as perguntas. E ele diz, e daí perguntaram, missionário, minha filha quer boneca, tá, eu posso comprar boneca? Posso ter? Daí ele falou desse mandamento, de você não ter, né, não ter nenhuma imagem, não fazer nada. Ele primeiro fala, na primeira parte do mandamento, fala assim, não farás para ti imagem, escultura, tal, daí ponto. Não as adorarás. Então assim, primeira proibição é não fazer. E depois fala também não adorar. Então nenhum nem outro. Ele explica isso, mas daí ele fala que nós vamos falar, vivemos um período da graça, tal, e daí ele fala bem assim, no final, eu falei, puxa vida, o que ele vai dizer? Ele fala, irmã, ora, pede para Deus direção e guarda no seu coração aquilo que você tiver. Quer dizer, ele não respondeu o que ele ia dizer. E eu vou falar, é uma coisa que a gente às vezes fica inseguro, né? Como nós vamos falar, quando tem um mandamento expresso dizendo, é mais seguro ficar com a Bíblia. Agora existe uma coisa que nós abordamos semana passada um pouquinho, mas que é importante lembrar sempre é o seguinte: muitas coisas na Bíblia que parecem às vezes não fazer sentido com o que a gente acredita ou com o que outra pessoa diz, já disse ou diz, às vezes é o seguinte: nós não estamos entendendo o sentido daquilo. Nunca podemos acreditar que a Bíblia está errada, isso nunca. Ou no máximo é que nós ainda não compreendemos corretamente. É igual quando há o conflito entre ciência e religião, né? Mas a ciência diz, olha, pode ter certeza, pelo menos eu penso assim, ou nós não entendemos corretamente o que está na Bíblia, ou a ciência está errada, porque a Bíblia não está errada, ela sempre está certa. Tem a questão do tempo, da fundação, em que ano estamos na criação do mundo. Segundo os judeus, estamos no ano 5.779. Este é o ano que nós estamos, a partir da criação de Adão e Eva. Agora, espera lá, e tudo que existiu antes, né? E os homens da caverna, e todos os fósseis e tal. Olha, ou tudo já foi criado com aquilo, para a gente pesquisar e ficar testando nossa fé, ou eu não sei, tá? Porque a Bíblia está certa. Então, agora, também a outra visão, às vezes os próprios judeus estão interpretando errado e estão achando que é aquilo ali, tá? Mas a gente tem que ter sempre esse critério de que a Bíblia tem razão sempre. Como diz acho que o pastor Luiz Hermínio, tem que acreditar, até na capa dela você tem que crer. Amém, irmãos? Vamos lá para o terceiro mandamento. Para o terceiro mandamento que diz, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, no 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o teu nome em vão. Isso às vezes as pessoas podem ficar, como eu já tive, daí com aquele medo de falar Deus, a palavra Deus. O ensinamento que se passa aqui é que esse nome é o tetagrama, que a gente nem consegue pronunciar, é esse nome, aquele YHWH, o tetragrama, que eles tentaram colocar para a gente falar de Yahvé, mas o tetragrama que a gente, esse tetragrama a gente não tem como falar ele, pode ser usado o Yahvé, mas a referência que existe, quando a gente ora, por exemplo, nós falamos Deus, tal. Igrejas tradicionais, vou falar tradicionais, e que eu não acho que é errado, muitas vezes ora assim, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tal, Deus eterno, tal. Por quê? Parece uma religiosidade. Mas assim, quando você fala apenas a palavra Deus, na verdade, a gente pode falar que ele não representa, só falar Deus, muita coisa, porque qual Deus você está se referindo? Né? Tem tantos deuses. Agora, quando você fala ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou ao Deus que enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, quando você coloca uma direção, daí você está falando quem é. Agora, eles ensinam que o nome que não se pode usar em vão é o tetragrama. Por quê? Porque daí não tem dúvida de qual é esse Deus.
Mas, seguindo essa lógica de você falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, talvez tenha a mesma conotação. Quando você vai falar, olha, eu juro pelo nome de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você também está deixando muito claro quem é o Deus. Então tem que ter esse cuidado. E não apenas a palavra Deus. Os judeus, por exemplo, usam Hashem para se referir a Deus, para não falar Deus, God, não falam. Falam Hashem. O que é Hashem? Seria Senhor, né? O Senhor, a Bíblia fala muito em Senhor, Senhor. Talvez seja mais seguro usar. E por que está relacionado ao não roubarás? O que tem a ver o não roubarás, que eu falei para vocês do 8º, né, mandamento? Do 8º mandamento com esse do 3º, da relação vertical com a relação horizontal. O não roubará, o usar o nome de Deus em vão, o problema é o em vão. Qual que é a situação? E nós vamos ver que Jesus falou diferente disso. Mas talvez a gente não esteja interpretando corretamente. Mas o em vão mostra o que? Leviandade. Você está sendo leviano com algo sagrado. Você não está sendo honesto com algo sagrado, usando isso de maneira vã. Agora, o roubo é o quê? É a mesma coisa. O furto, o roubo, pegar o que é do outro para você, se apropriar, negar aquilo que você deve, que é uma forma de roubo também é leviano. Então, por isso, dessa relação dos 2 mandamentos. Lembra-te, 4º mandamento, fala do sábado. Não vou ler ele aqui, que senão vai ficar muito comprido, mas qual que é a questão do sábado que relaciona também a uma ação? Ele relacionado, 4º mandamento, ao 9º, né? Ao 9º. O 9º fala, deixa eu lembrar aqui, do falso testemunho, né? Aqui, 9º, não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. 9º. E daí a gente fala em guardar o sábado. Qual é a explicação lógica para a relação vertical e horizontal disso? Quando você guarda o sábado, para as pessoas que guardam, isso é um memorial, da criação de Deus. Você está testemunhando que Deus é o Criador dos céus e da terra, ao não trabalhar no sábado. E por isso que relaciona ao 9º que fala, não darás falso testemunho. Então tem tudo a ver, a falsidade naquilo que você está comunicando. E o 5º mandamento, honrará teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma ação, né? Falamos em fala, pensamento, fala e ação, uma ação. Aqui os judeus explicam algumas coisas, como por exemplo, que é proibido qualquer dano físico aos pais, que a honra, que no original é kabad, tem a ver com ser pesado, ser importante. É igual você tratar, imagina alguém que tem, na sua vida profissional, uma pessoa importante na sua relação profissional. Igual vai lá no meu escritório, um ministro do Supremo. Como que eu trataria um ministro do Supremo? Não, se bem que esses daí do último... Não, vamos dar outro exemplo, né? Algum ministro, alguém que a gente acha importante aí. Então, o Rui Barbosa tivesse vivo, né, um grande jurista brasileiro, fosse lá visitar, nossa, ia ser uma pompa, tapete vermelho e tal. Eles dizem que você tem que tratar os pais da mesma forma, né? Pai e mãe, não só o pai. Ser pesado, ser importante. Agora, uma coisa que eu acho talvez errada, mas que eles falam, ou também não é tão errado, eles falam que o respeitar, o honrar, não quer dizer obedecer. Porque se o pai ou a mãe fala algo que te leva a desobedecer, a desobedecer a Deus, você pode desobedecer o pai e a mãe, sempre acima de Deus. Mas, tirando isso, você tem que... Agora tem uma coisa interessante, que no nosso Novo Testamento fala em os pais não provocarem a ira dos filhos, que é um casadinho. Uma vez eu fiquei muito bravo com o meu mais velho, nós estávamos jantando, e ele pegou e falou alto comigo, assim, de um jeito que eu fiquei bem, vou falar irado com ele, né? Fiquei bem nervoso com ele, e daí eu já pensei, falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, e assim, daí eu lembrei dessa passagem de não provocar ira. Por que ele ficou bravo comigo? Numa brincadeira sem graça, eu peguei e dei um beliscão super forte na barriga dele. Peguei e dei eu acho que exagerei na força, mas ele ficou assim,
e tal. Daí eu falei, cara, mas eu provoquei, né? Não foi, ele é obediente, ele é bonzinho, mas eu que fui o que passei dos limites. Então a gente tem que cuidar desses dois aspectos. Amém, irmãos? Nós estamos aqui 10:22, e então eu vou fazer o seguinte: nós fomos até o 5º mandamento, e eu vou agora passar para, então, os 10 mandamentos são bem conhecidos por todos nós, tem na apostila, e nós vamos passar agora para uma segunda parte, que é relacionada aos mandamentos, aos 613 mandamentos. Então vocês depois leiam algum comentário nos 10 mandamentos que tem aí. Sempre, eu já abordei a relação que tem sempre do primeiro com o sexto, tal, e vamos falar desses 613, que muitas pessoas perguntam, tal, e às vezes querem tirar alguma dúvida. Primeiro, vocês têm que entender o porquê que tem isso. Imagina o seguinte, nós somos judeus, por exemplo, e temos lá a Torá, que a gente tem que seguir ela. Daí você fala, puxa, ok, tem que seguir a Torá, daí lê a Torá, mas você muitas vezes quer saber de maneira clara o que é que você tem que fazer e que você tem que deixar de fazer. E daí o que acontece? Alguns, vamos falar sábios, alguns estudiosos, começaram a codificar isso, a falar, bem, vamos extrair da Torá quais são esses mandamentos, vamos extrair isso, vamos procurar quais são esses mandamentos que Deus falou para nós, e vários tentaram fazer isso. O que chegou para nós, assim, que é conhecido como o principal, são esses 613 desse cidadão aqui, Maimônides, tá? Esse livro na internet você acha fácil, os 613 mandamentos divinos, você acha por R$75. E esses 613 mandamentos, eles separam em 365 mandamentos positivos, que daí tudo eles ficam fazendo link, né, com números e tal, principalmente por causa da Cabala. Então eles falam um para cada dia do ano. Então para cada dia do ano tem um mandamento positivo, falando faça. E 248, salvo engano, negativos, falando não faça. Daí 248, que seriam equivalente aos ossos do corpo humano. Daí, para quem é curioso aí, que tiver com o celular, já abre ali quantos ossos tem no corpo humano, não bate. Né? Não sei se na época que escreveram que a ciência deles não era tão evoluída, para falar que era um para cada osso, o que eu vi assim, que os ossos humanos, à medida que a pessoa vai crescendo, vai mudando. Então, talvez eles pegaram de uma fase da vida, né? Talvez tenha um outro mistério aí. Mas, esses 613 mandamentos. Agora, olha que interessante. As pessoas podem chamar, às vezes, de legalista, porque fizeram regrinhas, né? Faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. Mas eu vou perguntar para vocês algo, que inclusive alguém talvez já perguntou para vocês, e que eu já recebi essa pergunta do meu filho, falando o seguinte, pai, mas exatamente o que eu tenho que fazer? Né, que você fala de Bíblia, tal, o que tem que fazer? Né, ele fala, olha filho, você tem que ler a Bíblia, tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, tem que ler Mateus 5, 6 e 7, daí você vai ficar lá, vagando. É bom também você ler algumas cartas de Paulo, para você extrair, quer dizer, você não consegue falar de maneira clara, muitas vezes, o que o seu filho tem que fazer. O que alguém que fala, ok, quero ser cristão, tá. Daí fala, não, aqui agora é por princípio. Agora não é mais por regra, são princípios. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Ok, princípios. Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ok. O que é mais claro para uma pessoa cumprir? Uma instrução normativa de algum órgão público, que o atendente do balcão lá praticamente tem que fazer um X, um verdadeiro um F, né? Ou fazer um X lá, ou um artigo lá da Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei. Onde que pode ter mais discussão? Naquele dispositivo da instrução normativa que diz que ao receber, por exemplo, um documento,
você tem que bater o carimbo e colocar a data, entregar uma via, devolver uma via para quem trouxe, ou esse artigo assim muito claro, você bate o carimbo nas duas folhas e devolve uma com a data e a sua assinatura, ou um princípio que diz que todos temos direito de solicitar informações nos órgãos públicos. O princípio diz, todos temos direito de ter informação dos órgãos públicos, ok? Esse é o princípio. Agora, a regrinha fala que você tem que bater o carimbo, tal, quando alguém vai lá e pede alguma coisa. O que é mais fácil? É claro que a regra, ela deixa muito mais evidente aquilo que você tem que fazer. Quando você tem que interpretar princípio, você pode puxar praticamente para todo lado. Vamos pegar aqui, decisão do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, ainda bem que não é igual, né? Não são 10, senão também ia dar empate um monte de coisa. Esse último julgamento vergonhoso deles teria dado empate. 11 ministros para decidir, e ó que nem é um princípio tão aberto, se um crime conexo acompanha o crime eleitoral ou não. Isso aí tem uma regra até meio clara na Constituição. E eles, deu 5-5, todos estudados, inteligentes, e talvez o menos estudado foi lá, que tinha a última palavra, decidiu a questão, né? Agora, imagina quando eles vão julgar, por exemplo, o direito à vida. Eles vão decidir o direito à vida, naquela questão do aborto. Aquilo ali não tem como ter uma clareza. E daí eles ficam lá se debatendo, e daí fora a gente fala que concorda ou não concorda, mas não chega a uma conclusão. Agora, a instrução normativa lá do órgão público, lá da Secretaria de Fazenda, né, que fala que você tem que levar uma DARF de tal jeito, senão você não vai... você consegue cumprir fácil, é muito mais claro. E daí por isso que eles resolveram o quê? Pega esses 5 primeiros livros e vamos aí, só que não foi de uma vez, vários foram tentando até chegar num que eles falaram, esse é revelação, esse está bom. E vamos extrair o que a gente tem que fazer para a gente colocar. Os 10 mandamentos, nós falamos aqui, não são mandamentos, não são regras, são praticamente princípios. Honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Isso pode ser tanto você, por exemplo, nunca ter um carro ou uma casa melhor do que o seu pai e sua mãe. Eu posso interpretar isso, cabe, mas nunca eu ter por quê? Porque ele pode de alguma maneira se sentir diminuído no coração e eu posso estar ofendendo isso. Como eu posso entender que é não deixar ele morrer de fome? Entende? Então assim, é muito aberto. Por isso, esses mandamentos, esses preceitos tentando explicar. E daí a gente pega no cristianismo. Eu não sei, eu já procurei, pastor, e nunca encontrei algo semelhante a esses mandamentos aqui no cristianismo. Nós já falamos sobre a didaquê, né, que tinha instruções, mas ainda nada. Didaquê eram as orientações dos apóstolos, né, dos primeiros cristãos, falando sobre aquilo que o povo deveria guardar, deveria observar, mas nada que fosse assim sistemático e que abrangesse todo o evangelho. Daí eu diria aqui, poderia ser todo o Novo Testamento ou apenas os evangelhos, né, incluindo as cartas ou não, mas assim, nunca encontramos. Talvez poderia muitas pessoas rejeitar, falar, não, eu prefiro agir por princípio, porque eu sou adulto, eu sou maduro e eu ajo por princípio. Ou a pessoa pode falar, não, eu quero a regra, porque daí pelo menos eu sei o que eu devo fazer. Vamos falar aqui de um princípio, não adulterarás, ok? Esse é o princípio, está no decálogo e que deve ser observado. O que o judeu criou? Que daí eles criam o quê? O que é o adultério? Então eles questionam o que é o adultério. Só que daí, qual que é um dos problemas que Jesus atacou com relação a isso? Eles vão colocando cercas de proteção, eles vão aumentando o peso da lei. Quer ver um exemplo de um aumento que eles fizeram com relação a esse não adulterarás? O que seria o adultério? Talvez o ato sexual e talvez o beijo. Tá, ok. Daí eles já começaram a entender que existem ações que levam a outras ações, que você vai praticando, que você ainda não atingiu o que é pior, mas você vai chegando perto. E daí quando você atinge aquilo lá, você ofendeu a Deus, praticou algo terrível. Então, por exemplo, eles têm uma cerca de proteção de você não encostar em outra mulher.
E o homem não encostar numa mulher que não seja sua esposa. Você vê num casamento judaico, eles vão lá, pegam um lencinho, quando vai dançar com uma mulher que não seja, tira o lenço, e daí a mulher segurando o lenço, você segura o lenço e dança para não encostar. Outros eu já vi de não comerem a comida feita por outra mulher, porque não tem amarrar no pé do fogão, né, da mesa. Então, daí o cara, nossa, mas ela cozinha bem, minha mulher cozinha mal, daí pode começar, então ele nem comer. Só que daí cria isso como regra. Olha que situação. Mas, daí eles pegaram e criaram esses, para tentar, vamos falar, clarear no que posso e não posso fazer, extraíram esses 613 mandamentos, positivos e negativos. Eu transcrevi aqui para vocês algo interessante sobre o positivo e o negativo, é que muitas vezes as pessoas acreditam que o mandamento positivo é mais importante do que o negativo. Na verdade, importância é igual, mas assim, dão mais valor talvez no positivo. Por quê? Porque o positivo aparece, vai lá dar o dízimo, vai lá ora, vai lá e ajuda o próximo, isso aparece. Agora eles falam que o negativo é muito importante. Por quê? O negativo ninguém vê você fazendo. Você não recebe glória dos homens, você não recebe glória de ninguém. Quando fala em não cobiçar, né, em não mentir, você está lá, a mentira chegou a coçar aqui na pontinha, daí você segura, ninguém vai saber. Você não vai sair falando, olha, eu quase menti, não menti, que bom. Você não vai falar isso. Você guarda e faz sozinho. E isso é muito mais difícil, às vezes, você deixar de fazer do que você fazer algo que Deus manda. Então, eles alertam para essa divergência. Aqui eu coloco na apostila como que Maimônides separou esses fundamentos, né, com base em quais os princípios que ele seguiu para extrair os mandamentos. E existe, daí aqui eu coloquei um resumo, porque são mais de 200 páginas que ele fala isso. E aqui eu coloquei o que ele fez uma classificação geral do que esses mandamentos abordam. Quais aspectos da vida, nós falamos lá aqui no primeiro mandamento, quando Deus falou, eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da escravidão, Deus ali, eles explicam que Deus está falando, todos os aspectos da sua vida são meus agora. E aqui ele fala, né, desses mandamentos. Por exemplo, ele classifica, onde que estão, o que os mandamentos positivos de faça aborda, página 16, aborda a crença em Deus, daí tem um monte que fala disso, o santuário, a purificação, os dízimos e doações, as festas, a ética do Estado, os deveres para com os semelhantes, os deveres para com a família, a aplicação das leis criminais e o direito de propriedade. É isso que está aqui nesses 613 mandamentos aí, destrinchado, né? Isso, e no não faça, ele coloca, ele aborda, Deus fala sobre idolatria, deveres para com Deus, aquilo que a gente não deve fazer para não ofender a Deus, oferendas também, proibições alimentares, cultivo da terra, deveres para com os semelhantes, os pobres, os empregados, as autoridades da corte de justiça, as festas, as leis do casamento e a ética dos governantes. Então, isso no faça e não faça é aquilo que a Bíblia, que a Torá, que os 613 mandamentos abordam. Eu coloquei aqui, vou transcrever, tá? Isso aqui eu retirei, tá? Desculpa não ter tirado aqui, que eu ia colocar para vocês, 613, mas imagina, ia dar 100 páginas, e daí eu cheguei a começar a escrever, daí parei. Eu coloquei um link, se alguém quiser abrir no Wikipédia, pode colocar no Google, 613 mandamentos, ou esse link aqui, vocês vão ter acesso a eles, E eu trouxe esses 2 livros, se alguém quiser dar uma olhadinha aí no celular, e quiser falar, olha, esse aqui é interessante, tem uns que são bem curiosos, e daí a gente pode tentar localizar qual o fundamento, o que aborda, o que fala, tá bom? Agora um outro interessante desse livro aqui, que eu trouxe para vocês também, já é de um outro rabino, é o Shafetz Shahi, o apelido dele, que ele aborda só os que são possíveis de cumprir hoje em dia, porque hoje não tem mais, depois da destruição do segundo templo, não tem mais como cumprir os 613, né? Hoje se cumpre 200 e, deixa eu ver aqui, eu coloquei em algum lugar, 250 e tantos, que ainda, aqui, 271 ainda tem como ser cumpridos, e 26 deles apenas
lá em Israel. Então, sobra 254, que são o que esse rabino aqui aborda cada um, tá? Se alguém quiser esse outro livro também para conhecer, apenas para conhecer, tá, pessoal? Agora, se alguém quiser abrir aí no Wikipédia e fazer alguma pergunta de né, eu trouxe aqui, se eu não tiver no livro, o pastor Dinho pode nos ajudar. Amém, irmãos? E aqui eu trouxe para nós 3 aqui, assim, só para a gente ver a título de curiosidade. Olha que interessante. Lembrando, se tem incongruência, se tem contradição, é porque nós não entendemos. Não é a Bíblia, nós não entendemos. Vamos ver aqui, jurar em nome de Deus. O que Maimônides fala? O mandamento divino de jurar exclusivamente em seu nome, louvado seja, toda vez que nos for solicitado confirmar ou negar alguma coisa sob juramento, porque fazendo isto por nós, o estamos exaltando. Porque fazendo isto, nós o estamos exaltando, honrando e lhe atribuindo grandeza. E daí fala o que na Bíblia? E pelo seu nome jurarás. É o segundo mandamento, né? Não. É o terceiro mandamento. Agora, Jesus falou: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso. Não cumprirá rigorosamente, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos, os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, lá, Jesus, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. E aí? Está bem diferente. Ali na Torá, eles falam, Maimônides fala, jure, quando tiver que jurar, jure em nome de Deus, porque daí você o engrandece, o honra. E Jesus fala, de modo algum você jurarás. É assim, eu não encontrei explicação, né, sobre isso aqui e tal, mas é só para mostrar para vocês. Agora, o que é? Com certeza os dois têm razão. Agora, Jesus está dando talvez aqui uma orientação para que não jure, não fica jurando, eu juro, porque você pode, de tanto jurar, cair na leviandade, fazer algo de maneira leviana, de maneira vã. Agora, quando é algo formal, ali, quando você tem que confirmar ou negar algo sob juramento, um ritual específico para isso, daí você vai jurar apenas por Deus. Talvez seja essa a chave para os dois, mas o pastor Jim pode tirar essa dúvida, não me pergunte sobre isso. Dar graças a Deus após a refeição. Olha o que diz aqui Maimônides. Este mandamento, dar graças a Deus após a refeição. Este mandamento divino está expresso em suas palavras, louvado seja. E comerás e te fartarás, e louvará a Deus teu Deus. Agora Jesus, nós achamos aqui em Mateus 14:19 falando, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e às multidões. Quer dizer, Deus agradeceu e abençoou antes. E hoje, como que a gente faz? Geralmente a gente ora antes, né? Quem ora, né? Ora antes, e não depois. Agora, Jesus, aqui não fala também que Jesus não agradeceu a Deus depois. Então, às vezes, vai falar, não, mas está diferente. Não fala que depois ele não agradeceu a Deus. Então, a gente não pode concluir, né, extrair isso de algo que não está expresso. Coloquei aqui por curiosidade, no Alcorão, eles falam em você agradecer a Deus, a Alá, né, o Deus deles, antes e depois da refeição. Então, se eles ficaram na dúvida, eles já resolveram matar, falando dos dois, matar literalmente, né, e falando dos dois nesse aspecto. Olha lá, um terceiro aqui, daí a gente já encerra. Não praticar adivinhações e não orientar nossa conduta pelas estrelas. Esse é um mandamento que Maimônides extraiu. Daí, ele fala aqui, uma explicação, onde está entre aspas, página 19. Esta proibição se estende aos truques da ilusão de ótica. Os sábios dizem, Meonem se refere a alguém que engana com ilusões de ótica. Isto inclui um grande número de truques realizados por prestidigitação, é esse nome mesmo, eu não errei, que dão aos homens a ilusão de verem coisas que não existem. Essas pessoas têm seus truques habituais,
como pegar uma corda diante dos olhos dos espectadores, guardá-la em um canto de seu traje, para então retirar dali uma cobra, ou jogar um anel para cima, eu coloquei em sublinhado, né? E depois retirá-lo da boca das pessoas que estiverem diante dele. E há outros truques de mágica similares, muito populares. Olha que interessante. Existe vamos falar, um princípio que você não pode nem praticar o pecado, você ir lá e cometer o pecado, como também você não pode, de alguma maneira, incentivar o pecado. Você incentivar, você ser conivente, você assistir, você dar, vamos falar, audiência àquele pecado. E daí o que acontece aqui? Você fala, não, mas eu não sou mágico, eu não sou nada. Aqui não fala nem de mágico, até fala um pouco, mas ele fala de algo que às vezes nós cristãos falamos, não, mas não é mágica, é ilusão de ótica. Aqui eles estão se referindo expressamente à ilusão de ótica, que é um tipo, na opinião deles, de feitiçaria, né, e logo de idolatria. Isso daqui, eu não sei se alguém aqui já brincou, eu parei depois de ver isso aqui, de assim, pegar às vezes uma moeda e fazer, tirei aqui da sua orelha, fazer com o filho, com a criança, que é algo meio comum, e isso é considerado pecado, e a gente nem tem ideia de algo que nós podemos estar fazendo e prejudicando, né, tal. Alguém abriu aí o Wikipédia e quer ver algum que achou interessante? Não? Amém? Irmãos, se vocês olharem no Wikipédia, vocês vão ver o seguinte, nós falamos na aula anterior sobre 2 tipos de mandamentos. Nós falamos que Deus falou assim, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. Daí ponto, fala assim, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos. Eu expliquei para vocês semana passada, que quando fala meus juízos, está se referindo, os rabinos explicam, aos mandamentos racionais, e meus estatutos aos irracionais. Por quê? Porque existem coisas nos racionais, que são aqueles que nós conseguiríamos entender. Então a gente consegue entender, que tem a ver com esses mandamentos aqui. Por exemplo, quando fala para você, por exemplo, fala para você não roubar. Não precisa explicação, isso é óbvio. Para qualquer sociedade, qualquer cultura. É injusto, é uma injustiça. Agora, quando fala meus estatutos, está falando das coisas irracionais. E Deus, ele fala dos dois, e depois ele repete, nós falamos que ele repete, que é para a pessoa, depois que aprende, não achar, já aprendi, agora eu vou estudar outras coisas, mas é para nunca parar de estudar. Mas quando fala meus estatutos, tem a ver com irracionais. Por quê? Porque muito daquilo que Deus mandou, a gente não vai entender. A gente não vai entender. São estatutos irracionais e que a gente deve cumprir da mesma maneira. Por exemplo, da gente não, eles, né, estou falando da gente, eles tinham que cumprir lá, nós estamos sob a graça. Por exemplo, não aparar a barba aqui, né, como que chama isso aqui, a costeleta, que eles deixam aqueles cachinhos, os tefilim, mezuzá na porta, coisa que a gente não entende, até parece um pouco até de superstição, mas Deus falou, então, por isso que eles ficam estudando e tentando entender o porquê disso. Até eu vi já uma vez um debate, falando assim, um rabino rebatendo o porquê, rebatendo acusações que diziam, isso aqui, esse Antigo Testamento não existe, vocês inventaram, né, esses livros aqui, falando que Moisés escreveu, isso aqui é conversa, foi o homem que inventou. Daí ele usava um dos argumentos falou, cara, você não faz ideia do que você está dizendo. Falar que eu inventei, se vocês conhecerem o tanto de coisa que a gente tem que restringir a nossa vida, que a gente tem que deixar de fazer, que a gente tem que deixar de aproveitar, de desfrutar, para cumprir aquilo, você não falaria que a gente escolheu esse tipo de vida, né? Agora Deus nos deu, falando que queria, falando assim, até eu começo aqui na primeira página, eu falo, né, no 19, né, Êxodo 19, que nós lemos no comecinho, ele falava assim,
Tal. Aqui. Agora, deixa eu ler aqui. Diga, vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre a água. Agora, se me obedecerem e tal. Aqui. Embora, no finalzinho do 5, 19:5. Embora toda a terra seja minha, tudo é de Deus, todos os povos são de Deus, cada um vai ser julgado de acordo com o nível de consciência, com aquilo que sabia ou não, mas ele fala, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um povo de sacerdotes, e uma nação santa. Então, se eles têm regras muito mais, vamos falar, complexas, muito mais difíceis, eles têm que se debater lá, mas procurar observar, e Deus tem algo diferente. E observar. Então, eles debatiam se isso é real ou se foi dado por Deus, com base nesses argumentos, inclusive, que é algo que traz muita restrição para a vida deles. E, irmãos, eu quero terminar falando aqui, antes de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, para o seguinte, onde que isso se aplica a nós? Nós somos cristãos, estamos na igreja evangélica, protestante. Onde que se aplica a nós? Nós seremos salvos. O que nos possibilita a salvação é apenas, única e exclusivamente, a fé em Cristo. Nada disso que a gente fizer vai nos salvar, né? Todas as religiões monoteístas creem numa vida após a morte. O cristianismo, o judaísmo e o islã todos falam que vai ter um julgamento e que depois nós viveremos num mundo vindouro, num mundo eterno, e receberemos de acordo com aquilo que nós fizemos. Agora, uma coisa é você receber a chave, você poder entrar, e a outra é aquilo que você vai receber lá dentro. Se você vai receber um lugar bom ou ruim, se você vai receber, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, eu não lembro se foi a Timóteo, que ele fala assim, para ele se esforçar tal, para que ele receba galardão completo. Apóstolo Paulo, judeu, aprendeu tudo isso daqui, ele fala em galardão completo. Primeiro, existe galardão, existe recompensa. E se existe completo, existe incompleto. Então, primeiro, o julgamento para ir para o céu não é com base nisso, para nós cristãos. Agora, o nosso julgamento é, crer em Jesus? Creio, tá. Agora, crendo em Jesus, você vai ter a vida eterna, mas nós aqui na Atos acreditamos que existem atitudes que podem fazer você, às vezes, nem desfrutar da vida eterna. Por exemplo, quando você comete algum pecado muito grave, então, eu estou na graça, eu posso fazer tudo. Tem coisa, ele não te leva para o céu, mas tem pecados que podem te impedir de ir, né? Agora, uma vez que você não tem um pecado que vai te impedir de ir, existem atitudes que vão somar méritos para você atingir o galardão completo que o apóstolo Paulo falou. Por isso que a gente estuda a Bíblia, que senão bastaria a gente saber só o que não devemos fazer e ficar nisso e pronto, e crer em Jesus. Agora, nós precisamos também fazer algumas coisas. Por exemplo, quando o mestre da lei perguntou para Jesus, Senhor, o que farei para mim, não fala assim, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Ele não perguntou isso quando contou a história do bom samaritano, ele falou, o que farei? Então, assim, na vida dele, Jesus analisou a vida dele e contou a história do bom samaritano, vai e faz tu mesmo. Então, o que acontece? Quando Jesus contou aquela história, respondendo à pergunta, o que farei? Jesus estava mostrando que, suponhamos que ele não fizesse aquilo, ele iria para a vida eterna do mesmo jeito? Se ele fosse, Jesus estaria mentindo. Por quê? Porque quando Jesus responde ao que farei com a história de ajudar o próximo, Jesus está mostrando o quê? Que tem algo que precisa ser feito também. Agora, aquele lá era um judeu, então vai ser julgado segundo outros critérios, mas se ele estava lá, ele estava crendo em Jesus. Então tem coisas que são complexas para a gente entender, mas o que eu quero dizer para vocês, existe, além de salvação, recompensa. Por isso que a gente procura estudar e entender esses mandamentos, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Eu não vou responder perguntas hoje, porque eu já estou com fome, tá? Alguém tem alguma pergunta, tá? Se tiver, o pastor Dinho está aí, aproveitem para perguntar, fiquem à vontade, tá? Tem um monte de coisa que eu não sei, né, que a gente estuda, não sei, e cada vez mais a gente vê que falta. Eu estou, por exemplo, terminando um livro que talvez seja a maior das perguntas da humanidade. Se Deus é bom, é justo, é onipotente, é onipresente, é um Deus de amor, por que existe tanta maldade no mundo? Cada um de vocês tem a resposta, porque o homem se afastou de Deus, tá? Mas tudo é parcial. Há uma resposta que abranja tudo. Aí é um livro que só que é um livro que não dá para ler rápido, porque cada 3 páginas você tem que parar e ficar pensando naquilo. Ele dá um monte de aspecto. Então tem um monte de coisa que a gente não sabe. A gente às vezes não para pensar, né? Ele analisa, na verdade, a vida de Jó, né? Por isso que ele faz e daí traz para os dias atuais. Tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, pastor? Pode dar uma contribuição? Sim. Bom, na Bíblia o que a gente tem são os mandamentos que Deus deu, né? A tradição oral, ela vem depois. Primeiro Deus deu a escrita, e o judeu vai desenvolvendo a tradição oral e vai detalhando coisas que não estavam escritas, né? O que é a tradição oral? É um detalhamento de coisas que eles tinham escrita, porque nem todo o que está escrito está bem sintético. E por que Deus deu os mandamentos? Porque o mundo estava uma bagunça, estava uma desordem, né? O tipo de atitude, de vida social que existia antes do dilúvio já estava voltando a acontecer, né, no meio da humanidade, da sociedade. Quando o povo é tirado do Egito, eles não têm padrão. O padrão deles, do hebreu, era o padrão do escravo no Egito. Eles não tinham cultura, não tinham lei, não tinham mandamentos. O que eles tinham era uma fé no Deus dos seus patriarcas. Mas até a parte da adoração era uma coisa assim que eles não entendiam, que eles não tinham... quando Moisés é chamado por Deus, traz meu povo para me adorar no deserto, eles não têm o padrão, não têm referência disso. Então Deus está construindo, e o Decálogo, os 10 mandamentos, e o Pentateuco, é a construção de uma nova sociedade no meio de um mundo conturbado e cheio de práticas contrárias aos valores e princípios divinos. O judeu, no decorrer do tempo, o que ele vai fazendo? Ele vai pegando aqueles mandamentos, vai pegando a Torá, e ele vai debatendo, discutindo e criando algumas coisas em cima. Muitas delas boas. Agora mesmo nós estávamos em Israel, e tivemos lá numa yeshivá, que é uma escola de formação, né, religiosa do judeu. Então, alguém para ser rabino, em Israel, ele tem que passar pela yeshivá, tem que estudar. Depois, o rabinato é um título dado pelo governo mediante prova. Igual você faz um vestibular lá para ser aprovado de receber um título, né? O rabino é assim, né? Ninguém vai lá, vamos ungir alguém rabino. Ninguém é ungido rabino. O rabino ele é aprovado em prova. E, para isso, ele passa lá por muitos anos se preparando, estudando. Tem classificações que são feitas até ele adquirir um determinado título. E esse processo do conhecimento, do entendimento, do debate dos mandamentos, né, tem muita coisa boa e tem muita coisa que, às vezes, assim, a gente pode entender até exagero. Mencionei que a gente estava numa yeshivá, numa escola de estudo da Torá, de pessoas religiosas, não daquele ultra-ortodoxo que usa o chapelão preto, a roupa preta e aquela costeleta que não corta, né? E ele tem lá os valores deles. Então você vê coisas boas, por exemplo, a questão familiar, o valor que se dá à família, o casamento, o marido para a mulher, é uma coisa maravilhosa, né? O valor de família, muito bom. Como é que eles adquiriram o valor de família? Com mandamentos. Entenderam valores, princípios. Mas aí também acaba exagerando. No que eles exageram? Por exemplo, na questão da família. O marido não pode tocar na mulher, que faz parte desses preceitos religiosos, durante metade do mês, 14 dias, o homem não pode encostar na mulher.
por causa do período do ciclo menstrual. Então, ela se torna impura, a Bíblia fala sobre a impureza do ciclo menstrual. Então, ela se torna impura naquele período, não pode ter relação sexual. Aí eles pegam aquele mandamento e vão destrinchar. Como é que é esse negócio? Vamos entender, vamos debater, vamos discutir esse assunto e vão formatar alguns padrões. E aí, ao formatar padrões, eles chegam à conclusão, falam, para não errar, eles vão para o excesso, sempre. Então, tem um princípio, um mandamento que está assim, está aqui, ele é isso. Mas, e se isso, e se aquilo que não está escrito, eu corro risco de errar. Então, para não errar, eles aumentam, né, a restrição. E ao aumentar a restrição, eles não podem tocar na mulher durante 14, 15 dias no mês. Até a cama é separada. Até a cama é separada. Ela tem uma cama que daí não pode dar um beijinho, não é que não pode ter relação sexual. Não pode encostar nela. Não pode dar um abraço na mulher. Né? Não pode esbarrar nela. Então, eu falo assim, às vezes acontece acidentalmente, vai trocar a marcha, né? E a perna da mulher pode estar perto da marcha. Não pode. Por favor, chega mais para lá, porque eu não posso te tocar. Então, assim, é isso que depois, quando Jesus ele vem ao mundo, ele fala que os judeus, ele fala assim, primeiro lá em Mateus 11, versículo 30, ele fala assim, olha, o meu jugo é suave, o meu mandamento é leve, falando aos fariseus, que eles acabaram pegando uma verdade e, por zelo de não querer errar, estenderam esse negócio, aumentaram e colocaram um fardo pesadíssimo. E Jesus fala, olha, o meu fardo não é isso, aprendei de mim, que sou manso. Né? Ele fala, aprende de mim, porque o povo aprendia dos fariseus, que estavam trabalhando numa carga religiosa de mandamentos excessivos, pesados, né, para o povo. E Jesus fala, não, aprende de mim. Jesus, ele é o que veio ensinar, né, trazer entendimento, compreensão da lei, porque os religiosos, os rabinos, estudiosos, né, esses Maimônides e o Rashi já são mais recentes, mas na época de Jesus já tinham, e antes de Jesus já tinham os sábios judeus, e tudo que eles fizeram foi aumentar, pegar aquilo que Deus deu e colocar mais fardo, mais peso, mais carga na vida das pessoas. Por isso que Jesus fala assim, olha, vinde e aprendei de mim. Ele tem um ensinamento daquilo que Deus nos passou, os princípios, os valores, Jesus ele vem ensinar. Depois ele até fala assim, ainda falando aos fariseus, né? Jesus ele conversava muito com os fariseus, Jesus ele não rejeitava os fariseus. A classe com quem Jesus mais teve relacionamento fora dos seus discípulos foi com os fariseus, porque os fariseus vinham fazer perguntas, vinham questioná-lo e muitos vinham para aprender dele. E Jesus ele sentava com fariseus, conversava com fariseus, discutia com fariseus, mas também ele não poupava o excesso, né, e a hipocrisia da religião, né, pesada que os fariseus impunham sobre o povo, e nem eles conseguiam cumprir. E aí ele até fala, olha, vocês estão coando a mosca e engolindo o camelo. Tem princípios valiosos nos mandamentos que vocês estão relegando a segundo plano e pegando algumas coisas menos relevantes e colocando um valor demasiado. E até nessa questão se os mandamentos têm grandeza ou não, na época de Jesus, os sábios vinham perguntar para Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento? Ou seja, de grandeza mesmo, qual é o maior mandamento? Daí Jesus vai e fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, desses dois mandamentos derivam todos os demais. Então, para o próprio religioso da época de Jesus, ele já tinha entendimento de que existia graduação, hierarquia entre os mandamentos, e fala, qual é o grande? E Jesus não diz, não tem nenhum grande, são todos iguais. Não, ele pega disso, né? Ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, os outros derivam desse aí, vem a partir desse aí. Então, qual é a relevância de a gente buscar, compreender, entender essas coisas? Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo 11, que Deus endureceu em parte o judeu. Tudo que eles dizem é ruim, é excessivo,
é religiosidade? Não, nem tudo. Se você vê o que eles vivem, qual que é a conduta moral, prática, ética, familiar deles, tem muitas coisas excelentes que nós deveríamos aprender e praticar. Tem coisas que fazem muito sentido. Quando você fala assim, poxa, mas isso aí é muito bom, por que a gente não é assim também? Por que a gente não valoriza essas coisas? O difícil é você estabelecer o padrão, né, justo, porque por excesso de zelo, eles aumentaram a carga, colocaram um fardo pesadíssimo. Existem algumas correntes de judeus que eles só vão na Torá, é só aquilo que está escrito, que eles não aceitam outro tipo de tradição que não aquilo que está escrito. Mas a corrente geral dos judeus nos dias de hoje, ela é muito parecida com o que era, né, a classe dos fariseus na época de Jesus. Buscavam zelo pela lei e tinha lá seus exageros. Mas Paulo diz assim, eles foram endurecidos em parte. O que a igreja fez? Por causa dos erros dos judeus, né, e por outras razões antissemitas, a igreja excluiu tudo que era relativo a Israel e aos judeus. Nós não, é graça, é o evangelho, e tudo que é de judeu não serve, não presta. Só que a Bíblia fala que eles não foram endurecidos no todo, só em parte. E qual a parte que eles foram endurecidos? No reconhecimento do Messias. No entendimento da Torá, no entendimento dos mandamentos, eles têm uma percepção e uma busca muito maior do que a nossa. Eu reconheço que eles são exagerados e que tem coisa que eu acho que Deus não mandou fazer e eles tentam impor isso como um fardo pesado, é o que Jesus disse. Mas nem tudo. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante, tem muita coisa que nós deveríamos conhecer e até pôr em prática, não por necessidade de salvação, nada disso, mas porque nós seríamos mais justos, andaríamos mais de acordo com valores, com princípios que Deus estabeleceu lá atrás, eles receberam, e ninguém melhor do que quem recebeu os mandamentos, a lei, para poder também entender, porque foi dado dentro de uma cultura, dentro de uma maneira de interpretar, de pensar deles. Então, é bom, né? Mas nós temos que ser iguais? Não temos que ser iguais, mas devemos não desprezar também, considerar que tem muita coisa legal, tem muita coisa boa aí, que é aplicável, que serve para a gente, né? Não por obrigação religiosa, mas eu acho que nos torna melhores e mais parecidos com os mandamentos. E só para lembrar uma coisa, que Jesus ele guardou os mandamentos. Não acredito que ele guardou os 613 preceitos, mas ele guardou a lei segundo a sua originalidade, segundo o seu valor eterno, segundo aquilo que Deus falou. Ele guardou todos os mandamentos, ele não quebrou nenhum dos mandamentos de Deus. E se nós dizemos que nós somos discípulos, nós devemos andar como ele andou, é assim que a Bíblia diz. Então, Jesus é a referência, mas a gente faz uma imagem de Jesus dissociada da cultura, da tradição e do pensamento judaico, e Jesus ele não estava dissociado disso, ele estava inserido dentro desse processo. Agora, como é que separa o que é bom, o que é ruim, o que serve para a gente, o que é abuso, o que é excessivo? Esse é um grande problema. Daí vocês pegam o Henrique no particular, né, e vai lá e pede para ele ajudar a discernir. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lá, irmão. Deixa o microfone para o pastor, pastor. Não? Não é uma pergunta, é só uma contribuição. Primeiramente, não é justo ser só esse pouco tempo para a gente aprender, discutir, conhecer tudo isso de novo, que, na minha opinião, é fantástico e extremamente necessário nos dias de hoje. Pensando, primeiramente, assim como mãe, né, do que vamos deixar para os filhos. Mas é só uma contribuição a respeito da relevância do que a lei, os judeus têm para ensinar para a gente, mas fugindo da questão religiosa. Só um comentário. Eu sou da área de biológicas, da saúde. Eu sou veterinária.
E eu já li livros que não são religiosos, que a gente vai falar sobre a questão de sanidade, sobre higiene, e eles falam que os primeiros conceitos de higiene foram aqueles conceitos que foram relatados lá na Bíblia sobre bons hábitos, que os judeus, na época ainda não, né, judeus, mas que aquele povo que saiu do Egito estava começando a desenvolver. Então, naquela época, talvez não se entendia o porquê tinha que agir daquela maneira, por que deveria proceder daquele modo. Mas hoje, milhares de anos depois, a gente entende, a gente vê que algumas questões são lógicas, pelo nosso conhecimento hoje. Então, talvez só por isso, por essa informação, já seja válido você considerar que talvez daquele lado tenha algo muito importante que possa nos acrescentar. E um outro ponto, que eu concordo em partes com eles, mas assim, eu acho que vale a pena pensar. Por exemplo, o judeu não come carne suína, né? É um animal impuro. Eu li um livro, há algum tempo atrás, do David Servan, que fala sobre o anticâncer. E aí ele entra em diversas questões da biologia mesmo, da questão da vida, da questão genética, de agrotóxico, de ambiente, de tudo. E uma das coisas que ele fala é assim, se você não pode comer só orgânicos, pelo menos coma vegetais, ainda que sejam cheios de agrotóxico, mas é melhor do que você viver essa vida fast food. Ainda que você não possa ter uma vida toda natural, que seria melhor, tente minimizar os efeitos de fast food, de refrigerantes e tal. Mas não, em hipótese alguma, consuma derivados de suínos, porque é onde está o pior do pior. Agora, pensando em toda essa questão de lixo, de ambiental, de sustentabilidade, que vai chegar nisso, que vai chegar no bacon, na calabresa e tal. Então, assim, será que eu preciso ser tão radical? É problema do judeu que falou isso? Ou será que eu posso pensar? Será que eu posso ponderar? Eu acho que é válido, né? Porque alguma coisa deve ter de bom aí. Não estou dizendo que todas as restrições sejam justas, mas há algumas questões que a gente poderia parar para pensar assim, eu não quero discutir fundo religioso, então vamos para a saúde. Então vamos pensar em outras áreas, porque tem muito a acrescentar sim. Eu acho que faz muito sentido. É igual quando a gente descobre, né, esses tempos atrás saiu na mídia o efeito benéfico do jejum intermitente. Né, que o jejum religioso que já se pratica tal, e daí mostrando totalmente fora da religião o tanto que você ficar um período a se abster de qualquer tipo de alimento, você está fazendo bem para a sua saúde. Fora a disciplina. Né? Então, é aquela questão do mandamento racional e dos estatutos irracionais, né, que fala, tem coisas que a gente não entende e tem que cumprir do mesmo jeito, porque talvez daqui 3.000 anos a gente vai entender. Mas é uma discussão bem extensa. Alguém quer falar mais alguma coisa?